Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Oro para que a sua mente seja levada cativa agora pelo Senhor. Oro para que nada venha te distrair, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, que você venha compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, nos seus contatos. Compartilhe, comente com seu amigo da faculdade, com seu amigo do trabalho, com sua amiga do colégio, da igreja. Fale que tem um rapaz que está no YouTube gravando, conversando a respeito dos salmos e como isso tem edificado sua vida. Deixe um comentário aqui embaixo também, que é muito importante para a gente. Deixe seu like. Hoje nós vamos seguir nos nossos 150 dias, 150 salmos. E nós estamos no Salmo 48, que vai falar a respeito da beleza e da glória de Sião. Esse salmo é maravilhoso porque ele me faz pensar qual a minha reação quando eu vejo a glória de Deus. E qual é a minha reação quando as minhas responsabilidades estão diante de mim como sacerdote? E qual a minha reação quando eu vejo tudo que o Senhor quer fazer na minha vida? Então nós temos alguns caminhos aqui interessantes para seguir. Esse salmo começa assim, dizendo quem é o Senhor, exaltando o Senhor. É um salmo de exaltação, né? Grande é o Senhor, e Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo e imponente é o monte Sião, a alegria de toda a terra. Para todos os lados do norte, a cidade do grande rei. Em suas fortalezas, Deus se mostrou um alto refúgio, pois os reis se aliaram e juntos se aproximaram. Viram-na e se maravilharam, ficaram assombrados e fugiram depressa. Quando eu li esse salmo, a primeira coisa, ele segue, dizendo, ali mesmo foram todos tomados de pavor. Sentiram dores como de uma mulher em trabalho de parto. Como o vento oriental, destroçastes os navios de Tarsis. Assim como temos ouvido, também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Ele se estabelece para sempre. Então, quando eu me deparei com esses versículos, o Espírito Santo logo me perguntou qual a minha reação quando eu vejo a glória do Senhor. Nós temos o exemplo do povo quando eles estão reunidos no deserto e Deus pede para Moisés reunir o povo e a glória de Deus vem no monte e o monte começa a ter raios, começa a vir uma nuvem, começa a vir trovões e o Senhor ele quer se encontrar com o povo e o povo tem medo. Então, quantas vezes o Senhor nos chama para perto e nós temos medo? Nós temos medo de ser unção demais, temos medo de ser santidade demais, nós temos medo da beleza e da glória de Deus. Imagine a quantidade de vezes que você poderia ter encontrado com o Senhor, mas você não encontrou porque você teve medo. Agora, uma outra coisa que o Espírito Santo me fez lembrar é impressionante como nós fugimos das coisas grandes que o Senhor tem para nós. E nós nos colocamos em um lugar de se auto-sabotar, seria isso? Não costumo usar esse termo, mas nós começamos a nos sabotar. Começamos a cair, a procrastinar, a cair nas nossas próprias armadilhas, tudo termo que eu não costumo usar. Mas nós começamos a nos tornarmos os nossos próprios inimigos. E nós somos os mais interessados em não fazer com que aquilo que o Senhor sonha para nós se realize. Então nós acabamos nos enganando, nos dedicando muito ao sonho dos outros, nos dedicando muito aos projetos dos outros, nos dedicando muito a realizar a vontade do outro, mas nós não conseguimos ter o mesmo foco, a mesma força, a mesma determinação, a mesma ousadia para realizar uma coisa que Deus colocou na nossa vida, uma coisa que Deus deu a nós. E isso seja família, às vezes você se dedica muito mais à família dos outros do que à sua família. Às vezes você tem muito uma oferta para outra família, mas não tem para a sua, e a sua precisa tanto quanto a outra família.
Às vezes você sai de casa em horários que não deveria sair para ajudar alguém, e é bom que você ajude, mas você não ajuda a sua família. E às vezes você acorda 5 horas da manhã para trabalhar, mas você não acorda 6 horas da manhã para trabalhar no seu projeto. Tá entendendo o que eu tô falando? Você acorda 4 horas da manhã para chegar mais cedo no seu trabalho, porque você precisa adiantar isso, isso e isso para o seu patrão. E é bom que você faça isso, é bom que você honre o seu patrão. Mas você não tem coragem de gastar 1 hora por dia para trabalhar no seu sonho, no seu projeto. Projeto esse que o Senhor te deu. Então, muitas das vezes, nós temos medo. Nós temos medo das coisas grandes. Nós entramos em um lugar sombrio, onde nós oramos por coisas grandes, pedimos coisas grandes, e quando essas coisas grandes estão diante de nós e só depende de nós, quando o Senhor ele abre a porta, a gente não entra. E depois a gente sai carregando essa mensagem dizendo que não teve oportunidade ou que não aproveitou a oportunidade. Muitas vezes a gente só está esperando uma desculpa para dizer que a gente não aproveitou a oportunidade que a gente teve, quando a gente poderia ter aproveitado. Sabe aquele time que está pedindo para perder? Eu participei de um retiro uns anos atrás e meu time fazia de tudo para perder. E os outros não conseguiam ganhar a gente. Era impressionante. E a gente falava, cara, a gente está tentando perder, mas a gente não consegue. Então, isso foi uma brincadeira, uma gincana, que não valia nada. Mas imagine você fazer isso com você mesmo, com a sua vida, com os seus sonhos, com os seus projetos. Imagine você se distanciar do seu Deus. Então, quando você vê a beleza de Deus, quando você vê as portas se abrindo, o que você faz? Às vezes você está pedindo para um casamento há anos e aparece uma pessoa maravilhosa do seu lado. E como que você age? Como que você reage com essa pessoa maravilhosa? Ou você começa fazendo coisas para se distanciar? Às vezes você quer entrar muito em uma faculdade, você consegue entrar nessa faculdade, o que você faz? Você começa se sabotando para poder ir mal na faculdade? O que você faz quando as grandes coisas, quando as maravilhas de Deus estão diante de você? E o quanto você confia no Senhor? Até que ponto você acredita no Senhor? Porque se você não acredita nele, você sempre vai ter medo. Você vai ter medo o tempo todo. E ele segue dizendo, né? Ó Deus, dentro do teu templo temos meditado no teu amor. Então esse é o lugar que nós precisamos estar. Não é um lugar de medo. Não é um lugar de levantar barreiras. O Senhor ele tem nos chamado para viver uma vida onde nós meditamos no amor. Ó Deus, o teu louvor é como o teu nome, até os confins da terra. Tua mão direita está repleta de justiça. Alegrem-se, ó Monte Sião, regozijem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Caminhai por Sião, rodeai e cantai suas torres. Contai suas torres. Notai bem as suas muralhas, percorrei suas fortalezas para contar-te a geração seguinte. Então, agora nós temos uma outra observação aqui. O salmista ele está nos convidando a andar pela cidade, a viver o evangelho, a experimentar as coisas. O salmista ele está nos chamando a contemplar, veja, escute, ande pela cidade do Senhor, ande pelas torres do Senhor. Sabe, talvez você não seja um cristão por diversos motivos. Você não é um cristão, não importa o motivo. Mas hoje o Senhor está te convidando, venha, experimente, ande, viva isso. Pergunte, medite no meu amor. E depois, conte para as gerações aquilo que você viu. Então, você consegue perceber que muitas vezes nós estamos contando para as gerações aquilo que a gente nunca viu? Estava conversando com a Vitória um tempo atrás, falando a respeito de composição, e falei para ela que uma vez eu estava orando para o Senhor, estava cantando, estava compondo,
e eu falei algo sobre os olhos de fogo do Senhor. E nesse momento eu virei para o Senhor e falei, como que eu posso cantar sobre os seus olhos de fogo se eu nunca vi? E você já parou para pensar que talvez você nunca tenha ouvido a voz do Senhor verdadeiramente? Talvez você nunca tenha visto, talvez você nunca tenha experimentado. A única coisa que você tem é a experiência do outro. O que é bom, testemunhos são bons, mas os testemunhos só te apontam para uma direção, só te mostram a direção que o Senhor está. Você precisa ir, você precisa encontrar o Senhor. Então você pode ter uma opinião que, eu não sirvo o Deus dos crentes, a igreja não dá para mim, Cristo não dá para mim, eu estou todo errado, eu estou isso, eu estou aquilo, e o Senhor está te chamando para experimentar, venha, veja. E depois que você vê, que você experimentar, sentir isso, honrar isso, conte para as gerações futuras. Então aquilo que nós estamos aprendendo e o que nós vamos contar para as gerações futuras é apenas um eco do que está todo mundo falando ou são experiências reais vividas por nós? Quando nós falamos que passamos pelo vale da sombra da morte, nós realmente passamos pelo vale da sombra da morte? Quando nós vamos falar sobre maturidade com os nossos filhos, com as próximas gerações, nós passamos. Jesus, ele aprendeu maturidade em tudo que ele sofreu, então nós estamos sofrendo. Nós realmente estamos sofrendo para falar, olha, maturidade é isso, ou nós não temos maturidade. Nossa vida está maravilhosa, nós não precisamos nos resolver em nada com o Senhor, amadurecer em nada. Então o Senhor está nos convidando a experimentar de fato o Senhor Cristo. Não é uma denominação, não é um domingo à noite, não é uma quarta-feira, não é uma segunda da libertação ou uma quinta da libertação, não é isso. Ele está te convidando para conhecer Ele, a cidade de Sião, a cidade dele. E essas palavras são verdadeiras. E ele fala, porque este Deus é o nosso Deus. Então, depois que eu andei, depois que eu vi, depois que eu experimentei, eu vou falar para as gerações que esse Deus é o nosso Deus para todo sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. Ou seja, você confia no Senhor, o seu Deus, até a morte? Esse Deus que você prega todo dia, todo domingo, esse Deus que você escuta as músicas, esse Deus que você lê, você confia nele até a morte? Ou você confia nele quando as coisas estão bem, quando o dia está ensolarado? Você confia nele quando as coisas estão favoráveis, ou até fica meio atribulada, mas até que ponto você confia no Senhor? Até que ponto você confia no Deus que você declara que é o seu Deus? E até que ponto esse Deus que você está declarando que é o seu Deus, de fato é Deus? De fato é esse que os inimigos correm da sua presença, têm medo, se apavoram com a beleza dele. Até que ponto você confia nesse seu Deus? O seu Deus, esse Deus aqui, que a beleza dele quebra, afunda até os navios mais distantes. Então, quem você está servindo? E esse que você está servindo, até que ponto você pode confiar nele? E o que ele tem feito? O que ele tem feito diante dos seus olhos? O salmista, ele diz, os filhos de Corá aqui estão dizendo que eles ouviram e viram essas coisas. Então, o que você tem ouvido e o que você tem visto desse Deus que você serve? E se você não tem visto e ouvido nada, você precisa se converter a esse Deus aqui, olha. Esse Deus, esse Cristo, essa cidade, essa igreja. Porque aqui você vai ver, você vai ouvir. Aqui você vai ser transformado, aqui você vai ser sarado, aqui você vai ser restaurado, aqui você não vai ter medo. Você vai ver a beleza de Deus e você vai se alegrar, você não vai sair correndo. Aqui você vai confiar nele e vai ver ele fazendo as coisas por você até a morte, até a morte.
Você não vai dar um passo para trás, você vai ser uma pessoa com coragem, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, amém? Que o Senhor abençoe muito vocês e nos vemos no próximo Salmo.